Paz do Senhor, queridos. O pastor Paulo ontem pediu para deixar mais agudo a voz dele e eu peço para deixar mais grave, para achar que eu sou mais alto. Podemos sentar, amados. Tá bom. Tá certo. Obrigado. Estou muito grato, primeiro a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de estar nesta convenção. O Senhor teve de mim misericórdia. Eu não sei se é a última, se é a penúltima, não sei de nada, só sei que estou aqui. E estou extremamente feliz. Extremamente feliz. Ponto número 1. Primeiro, obrigado pelas orações do corpo de Cristo, que intercedeu por mim, por minha família, nos momentos difíceis que a gente passou. Deus vos recompense. E só Ele sabe como recompensar de uma forma incomparável. Só Ele. Segundo lugar, obrigado, pastor Roberto, por estar com a minha família lá no automóvel, no hospital, em todo o tempo que eu estive na cirurgia. O Senhor esteve orando, consolando e junto com a minha família lá no carro, porque não tinha onde ficar. E o Senhor ficou lá. Isto é muito raro. Obrigado. Obrigado. Obrigado por orar por mim, para evitar que a Marlene ficasse viúva. E que aparecesse aqui na convenção com um garotão de 35 anos. Não, ela está bonita, irmão. Brincadeira. Obrigado ao deputado Simon por estar conosco. Ontem o preletor deu um drible no prefeito aqui, que eu fiquei de boca aberta. Sabemos que isso é tempo de eleição e o tempo de vocês é um tempo curtíssimo. É um olho na missa e o outro no padre. Mas o irmão veio para ficar conosco e ouvir a preleição. E ele disse para o prefeito ontem: olha, eu nunca vi. E o prefeito já com o pé para sair já. O cara é esperto demais. Diz ele para o prefeito: nunca vi, viajei por todo esse Brasil, mas nunca vi em época de campanha um prefeito vir para ouvir a mensagem do preletor. E o prefeito teve que ficar grudado na cadeira. Vai sair como? Hein? E ainda pagar o dízimo do salário dele ainda. Não, querido, fique à vontade. Sabemos que o momento é extremamente difícil. Extremamente difícil. E velho, irmãos, perde um monte de coisa. Pastor Roberto, quanto tempo eu tenho?
Passou quanto? Passou 2 só? Me faz sinal aí. Velho tem perde um monte de coisa. Nem vou nominar aqui para vocês não ficar desanimados. Um monte de coisa. Mas ganha outro. Diz um monte de bobagem, todo mundo dá risada. Funciona assim. Até me esqueci o que eu ia dizer. Doutor Jean. Salomão tinha razão. Não é, pastor João? Aproveita os dias da tua mocidade. Porque virão dias, 3 pontinhos. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus por todas as coisas. Estou me recuperando. Esta é a primeira reunião depois da cirurgia que eu estou presente. Saio da cadeira, vou para a cama, saio da cama, vou para a cadeira, e eu não entendo certas coisas. Marlene orou tanto para que eu vivesse, e reclama. Tu sai da cadeira e vai para a cama, sai da cama e vai para a cadeira. Mas eu nunca na minha vida esperei viver tão bem quanto estou vivendo agora. Não faço nada. Nada. Faço nada. Quando muito, dirijo o carro. Pastor Paulo, é nada mesmo. Vamos à palavra de Deus. Pedi a um orador que lesse o texto e nós vamos ouvir a leitura do texto agora. Está prontinho já? Tá? Então, pode ler para nós. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 6, para que os pastores e irmãos possam acompanhar. Vamos ler na versão NVI. Versículo 16: faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Versículo 18: visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais trabalhei, muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum.
Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Versículo 31. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Capítulo 12, versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Esse relato, irmãos, é somente para mostrar pastor Roberto, com relação aos convencionais que estavam lá fora, eu só quero justificar que eu também estava lá fora. Mas eu estava cuidando das ovelhas do pastor João Manuel. Tadinhas, estavam ali sentadas, sem pastor, tomando um chimarrão. Eu olhei para elas e quase que as lágrimas me vêm ao rosto. Sentei-me com elas e ficamos ali, falando de coisas inefáveis. Então, passa borracha em cima dessas ovelhas e esse pobre velho. Eu estava contando para elas do meu estado de saúde, pastor João Manuel, e uma que estava do meu lado, eu não me lembro o nome dela agora, ela olhou para mim e disse: pastor, tu está ficando bardoso, não é nada da cirurgia, tu está te arriando na irmã Marlene. Eu, bom, também não posso dizer que não seja verdade. Queridos, esse era o quadro, este era a situação que o apóstolo Paulo vivia. Que coisa, hein? Um homem que até os seus discípulos tinham vergonha dele. Até os discípulos de Paulo tinham vergonha dele, porque ele só apanhava. Ele só levava choque. Ele só sofria. Imagina, pastor Júlio, para fugir, ter que descer num balaio pelo muro. Uma vergonha. Pastor João Manuel ter que sair de Ijuí fugido dentro de um camburão. Tem coisa pior, pastor João Manuel? Você voltaria a Ijuí de novo? Eu não voltaria. Aconteceu com o apóstolo Paulo. Este relato lido era o quadro real da vida de Paulo. Ele vivia desse jeito. Pensou? Que coisa terrível. Um homem desprezado por aqueles a quem ele
mais servia a igreja de Corinto. Um homem perseguido, um homem que, quando falava de sua maior experiência espiritual, se constrange em falar. É tanto verdade isso que ele levou 14 anos para falar. Agora imagina, se o Ivan, nessa cirurgia, fosse até o terceiro céu, falasse com Deus, falasse com Gabriel, falasse visse os anjos e visse os irmãos, porque ele foi ao paraíso. E quando a gente parte com o Senhor, a gente vai para onde? Ou para o inferno ou para o paraíso. E lá estava Paulo. E ele diz: no corpo não sei, fora do corpo não sei, agora que eu fui, fui. Irmão, se acontecer isso hoje, o cara vai para a Rede Globo, para a Rede Record, para a Band, ele vai para tudo que é, como é que se diz? Rede social. E mais, ele conta tudo que viu e tudo que fez lá. Hoje, já pensou um daqueles caras lá em São Paulo, pastor Paulo, com aqueles programas de televisão, se é arrebatado até o terceiro céu, tu tem que fechar a Pompeia, que não vai mais ninguém, só as velhinhas do coque. Irmãos, é sério isso. Imagina. E ele, quieto. Nesta circunstância em que a igreja de Corinto estava vivendo, é que ele fala na surdina. Um homem perseguido por onde andava, um homem que amava tanto a igreja de Corinto que se expõe a confrontar os falsos apóstolos. Sem dúvida, os oponentes de Paulo alegaram revelações divinas para apoiar as suas pretensões más. Não tenha dúvida nenhuma que eles contavam história que estiveram no quarto céu, no quinto céu, no sexto céu. Pela internet, de vez em quando, eu não vejo, porque quando eu olho o anúncio eu já caio fora. O cara que foi para o inferno, irmãos, eu não quero essa experiência nem em sonho, nem em revelação, só pela Bíblia, pela revelação bíblica. Fui ao inferno e todo mundo fica lá vendo o camarada. O que eu quero com o inferno, irmão? Não vou para lá. Não quero nem saber o endereço. Falei com Satanás, ele me disse isso. Estoura as redes sociais. E os seus oponentes faziam isso para conquistar os crentes de Corinto. Paulo, sem querer, conta uma experiência de êxtase que lhe aconteceu há 14 anos atrás, em que ouviu palavras inefáveis. Ouviu palavras da boca de Deus, palavras inefáveis. Qualquer pessoa quer contar uma história dessa. E Paulo sabia que não deveria contar, porque deixaria de ser fé a nossa pregação. Está aqui escrito, Paulo disse que viu isso. E a Bíblia diz que é por fé. Que sem fé ninguém verá a Deus. Eu tenho que crer sem ver. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Isso é fé. Versículo 12, capítulo 12, versículo 2. Provavelmente, quando Paulo estava em Tarso, logo antes da primeira viagem missionária, isto aconteceu lá em Atos 9:30 ou 11:25. Nesta experiência, ele vai ao paraíso, onde os mortos em Cristo vão quando deixam esse corpo carnal, e onde Deus está no terceiro céu.
Paulo não descreve a visão, nem aquilo que lhe foi revelado. Fica certo que ele foi profundamente encorajado a aceitar tranquilamente os sofrimentos que daí para frente teria que enfrentar. Provavelmente, nós não sabemos. Os anjos vieram falar com Jesus sobre a crucificação no Monte da Transfiguração, falar sobre a sua morte. Os anjos vieram consolá-lo e servi-lo no Getsemane. Queria dizer uma coisa para você. Antes de você entrar em certos desertos, antes de você entrar em certas noites escuras, antes de você entrar, como é que foi a mensagem de ontem? Quando chegar a hora que o Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai te fortalecer. Quando chegar a hora que o apóstolo, que o pastor Paulo estava falando ontem, que o diabo vem, e no tempo, quando eu era menino, dizia que o diabo tem sapatinho de algodão, a gente não ouve os seus passos, chega. Por trás eu tenho que ter cuidado aqui. Por trás, devagarinho, passo a passo. Quando ele vai tocar em você, a mão do Eterno faz assim. Nesse não. Nesse não. E quando permite, dá forças. Jesus foi consolado no Getsemane. Vocês não pensam que Jesus foi para a cruz com medo. Depois do Getsemane, ele foi fortalecido, ele foi alimentado. Depois do Getsemane, ele foi para a cruz consciente, com o rosto, com a cabeça levantada. Jesus não foi para a cruz derrotado, não. Ele foi com a cabeça erguida, com os olhos olhando para todo mundo, tanto é que ele enxergou a mãe dele, tanto é que ele enxergou o discípulo amado. Jesus não foi todo troncho, estou ruim. Irmãos, não tenham pena de mim, não. Tudo que eu tenho passado eu mereço. Ou melhor, não merecia nem estar vivo. Tudo pela bondade do Eterno. Jesus foi de cabeça erguida. Para com esse negócio. Quando chegar a hora que, levanta a sua cabeça. Saiba quem é o Deus que você serve. Seu frouxo. Sua frouxa. O marido vai para o hospital. Dá vontade de sacudir. Dizer, mulher, te levanta a cabeça. Deus está no controle. Se Ele não disser assim, Ele vai dizer assim, vem para mim. E disse Paulo que estar com Deus é muito melhor do que ficar aqui. Muito melhor. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, disse Paulo. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses 1, 20 a 23. Ele não mascarava o seu desejo de estar com o Senhor. Mas ele sabia que tinha uma missão a percorrer ainda.
Versículo 4. A palavra paraíso vem da língua persa, que significa jardim cercado, fechado. Só para informação. Paulo também foi convertido através da revelação de Cristo. Quer dizer, qual é a vantagem que os seus oponentes, aqueles que se infiltraram, que vieram de Jerusalém para incomodar. Irmãos, eu tenho muito medo de crente rançoso. Sabe? Crente com binóculo é a pior coisa que tem. Enxerga tudo que não é para enxergar. E fica falando da noiva de Cristo, da esposa de Cristo. Está entendendo? Olha, eu queria dizer uma coisa para vocês. Falar da mulher de Cristo é a pior viagem, hein? Falar da Marlene, para mim, já é ruim. Você não se arrisca a fazer uma coisa dessa. Porque pode me dar uma fúria santa. Será que existe? Entende? Porque ela é minha esposa. Falar do corpo de Cristo, falar da igreja. E crente rançoso, irmãos, tem uma habilidade para falar da igreja, que é uma coisa extraordinária, meu Deus do céu. Pastor, tu nem sabe, eu vi isso, isso e isso. Aquela irmã disse isso, isso e isso. Paulo também foi convertido através de revelações de Cristo, muito mais do que aqueles outros fofoqueiros, aqueles outros interesseiros que estavam infiltrados no meio da igreja de Corinto. Outra coisa, irmãos, Paulo não se interessava pelo primeiro lugar. Ele estava defendendo o evangelho e não a sua posição unicamente. Ele estava defendendo a verdade. Quanto ao espinho na carne, temos muitas especulações, como doença nas vistas, adquirida numa malária, contraída na primeira viagem missionária. Outros falam que em espécie de frequentes dores de cabeça atormentadoras. Enfim, o que importa é que era quase insuportável esse sofrimento. Interessante. Como Jesus no jardim do Getsemane, no Getsemane, Paulo orou por 3 vezes pedindo o livramento deste espinho. Mas Deus lhe disse um rotundo não. Olha que eu tenho orado por certas coisas, deputado. E nós temos ali também uma candidata a deputada federal. A Sâmila, que tal? Uma mulher, hein? Pobre do marido. Pois é, filho. Depois de aprender a ser deputado, o marido tem que andar na linha. Deus deu um rotundo não. Às vezes a gente pede. Eu tenho pedido certas coisas a Deus e Deus disse não. O não de Deus é bênção. Escutem. Muitas vezes, com nossa natureza pecaminosa, tendemos e pensamos que Paulo, por ser um plantador de igrejas e pelo fato de ter tido essa experiência incomparável, teria uns pontinhos a mais com Deus. E por isso seu pedido seria prontamente aceito. A verdade é que, com Deus, as coisas não funcionam na base da permuta, da justiça própria, como estamos tão acostumados a ver neste mundo. A resposta de Deus para Paulo é simples: minha graça é suficiente a você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E aqui tem um problema muito sério. É que muita gente, quando lê esse texto, diz, então eu posso fazer o que eu quero, eu posso ser fraco. Porque quando tem um irmão com as pernas meio frouxas na igreja, a gente diz que ele está fraco, né? Aquele irmão está fraco na fé. E tem muitos que pensam que é isso, que é fraco na fé. Então eu posso dar as minhas fugidinhas, porque é justamente aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo é na minha impossibilidade de mudar o quadro. Eu sou tão fraco que não tenho condições de mudar aquela situação. É isso que está dizendo. Paulo, meu servo, tu não pode mudar essa situação? Não, mas está doendo demais, está terrível, é insuportável. A minha mulher virou num semidemônio. Irmãos, eu conheci esposa de pastor, casca de ferida. Uma mulherzinha ruim, além de ruim, era feia. Deputado, bichinho da goiaba. Já morreu. Já. Essa aí já parou. Ela era tão ruim, irmãos, que o esposo dela ia pregar numa igreja. Sabe o que é que ela fazia, Marlene? Ela botava as roupas sujas na mala. Rose, verdade? Quando ele chegava lá naquele lugar, ele tinha que pedir para a esposa do pastor lavar a camisa, passar, porque estava suja e fedida. Tão ruim ela era. Não é quase um demônio? Se não é, dormiu com um deles. Não teve. Apagou, ó. Se apagou, eu não tenho culpa. Já estou findando. Assim estava Paulo, não tinha solução. Aí Deus, na terceira vez, disse, Paulo, a minha graça te basta. Pastor João, se a luta for tão grande, se a derrota for tão grande, se a perda for tão grande, se a situação é tão dramática, a graça nos basta. Oh, aleluia! A graça te basta. Tem muita gente que fica no monte, que fica no liso, que fica no quarto, que fica no banheiro, que fica, meu Deus, me dá mais poder, me dá mais poder. Cuidado, peça poder na medida do Espírito, porque quanto mais Deus dá, mais Ele exige. Minha graça te basta. A minha graça te é suficiente, Paulo. Em vez de tirar o espírito que lhe revestiu com sua graça, o espinho que lhe revestiu com sua graça, favor imerecido, graça, hein? Coisa que a gente não merece, para suportar os sofrimentos. É assim que Deus transforma dores e sofrimentos em bênçãos na nossa vida, gente. É dessa forma. Em todo essa minha trajetória de doenças, a única coisa que eu pedi a Deus foi, Senhor, me dá graça para suportar e não murmurar, não deixar sair da minha boca, quando que? Chegar a hora. Chegou a hora de abrir o peito, chegou a hora do trombo trancar na virilha, chegou a hora do câncer na perna.
Chegou a hora de ficar velho e nada funciona. Caminhada difícil, gente. Eu fico tonto. Peça a sua graça. Peça a sua graça. Se Ele te der a graça, é suficiente para a gente não abrir a boca e não dizer bobagem. Minha graça te basta, Paulo, chega para ti. É somente a graça suficiente que pode agir no meio das fraquezas, que traz consigo alegria e poder, transformando sofrimentos em benefícios, poder e glória, benefícios do espinho na carne. Não reclame do espinho, dói. Graça suficiente pode poder aperfeiçoado, fraqueza substituída pelo poder de Cristo e orgulho substituído por humildade. Quando o espinho vem, irmãos, a gente fica humilde. A gente lava os pés dos irmãos. A gente não tem problema do chulezão daquele que me fez sofrer feito não sei o quê. Como a gente fica bonzinho. Entendemos que os sofrimentos vindos de Deus são pedagógicos, mas eles têm um preço do qual Deus não abre mão. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. É lei. É lei. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quando eu estou fraco, aí que estou forte. Quando estou fraco, como assim? Quando eu estou sendo provado. Quando eu não consigo resolver. Quando eu não consigo vencer. Quando eu não consigo. Aí vem de cima. Meu poder aperfeiçoa-se aonde? Na tua fraqueza. Eu sei, meu servo, que tu não consegue. Eu sei, meu servo, que tu não tem cacife para vencer essa. Eu sei. Mas eu vou te dar uma experiência que pouca gente tem. Eu vou estar muito perto de ti. Meus irmãos, nesses momentos que eu passei, eu estive tão perto do céu, mas a porta não abriu, doutor Jean. Eu estive tão pertinho do céu, mas a porta não abriu. E eu não entrei. Estou aqui. Moisés, quando desceu do monte, seu rosto brilhava. Tinha que botar um véu. Mas conforme foi passando o tempo, o brilho foi desaparecendo, pastor João. Sabe o que ele fez? Continuou com o véu. Para todo mundo achar que ele ainda tinha toda aquela glória de lá de cima. Nós somos assim. Que Deus te abençoe. Amém? 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 Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Quando chegar o momento quando chegar a hora quando chegar o espinho na carne, nos ajuda a entender que a tua graça nos basta e o teu poder aperfeiçoa-se nesta fraqueza que somos nós. Abençoa cada irmão nosso aqui, a cada irmã nossa aqui, para que possa entender isto e compreender que tu estás falando conosco nesta convenção por alguma razão nesse sentido. Quem sabe tenhamos que enfrentar problemas seríssimos
e contabilizar perdas muito grandes. Que a nossa fé não seja abalada, mas que venhamos confiar que o Eterno está ao nosso lado. Aconteça o que acontecer. Amém.